Olá, eu sou o Lucas Hadi, educador financeiro e CEO da Rufi. E hoje eu vou falar com vocês um pouco a respeito de renda passiva. Uma pergunta que a gente vê muito comum na internet é: como eu faço para obter R$1.000 em renda passiva? Óbvio que funciona para 2.000, 3.000, mas a pergunta com o número R$1.000 aparece bastante. Então eu resolvi dar um exemplo prático utilizando essa pergunta que aparece tanto. E eu usei os números de hoje em dia, enquanto eu gravo esse vídeo, a gente está numa Selic hoje de 13,75%, ou seja, uma taxa de juros básica do nosso país está aproximadamente nesse patamar. E aí eu peguei 3 investimentos para a gente comparar. A LCI, ela não paga, vamos dizer assim, proventos, dividendos, juros periódicos na conta, pelo menos não a maioria das LCIs. Mas a gente pode muito bem criar o próprio pagamento, ou seja, eu posso sacar aquele rendimento. E hoje, quanto que uma LCI estaria me oferecendo líquido, se muito ali bem negociado? Em torno de 1,08%, 1% ao mês. Para isso, para eu conseguir um rendimento mensal totalmente passivo de R$1.000, eu precisaria ter aplicado nessa LCI R$ 92.645. Essa é a ideia de uma renda passiva, eu não precisei trabalhar, eu só coloquei esse dinheiro ali aplicado. Já se eu fosse para um fundo imobiliário, ou talvez para uma empresa ou empresas boas pagadoras de dividendos, eu teria um retorno médio de 0,81% ao mês, algo em torno de 10% ao ano, que seria ali o que a gente chama de dividend yield, que é o quanto de dividendos esse fundo imobiliário, que no caso a gente chama de aluguel, no fundo imobiliário, ou os dividendos que aquela empresa me pagariam por ano, dividido pelo preço, pela cota daquele fundo imobiliário ou o valor daquela ação. Nesse caso, eu estou tratando do número atual. Eu, por exemplo, peguei de um FII, que é o Fundo de Investimento Imobiliário, chamado HFOF, que é um fundo de fundos do mercado muito conhecido. E peguei o que é o dividend yield médio da maioria das empresas consideradas boas pagadoras de dividendo nesse ano de 2022. Nesse caso, eu precisaria de R$ 123.457 aplicados. No primeiro momento, alguém pode olhar e falar assim: então eu prefiro a LCI, porque eu posso aplicar menos e ter os mesmos R$1.000 passivos. A grande questão é que na LCI, quando você tira os R$1.000, você volta para o patamar que você tinha anterior de patrimônio. No caso do fundo imobiliário e das empresas pagadoras de dividendo, das ações dessas empresas, você recebe o dividendo e continua com a ação que tem um potencial de valorização. Então pode fazer muito sentido para quem consegue tolerar as oscilações do mercado adotar essa estratégia. E a gente tem o clássico aluguel de um imóvel, que hoje está em torno de 0,4% ao mês do valor daquele imóvel. E você precisaria ter em torno de R$250 mil aplicados, ou seja, ter um imóvel de R$250 mil para você poder cobrar um aluguel de R$1.000. Uma questão importante: os dividendos são isentos, a LCI é isenta e o aluguel de um imóvel não é isento. Nesse caso, o aluguel de um imóvel, vamos dizer assim, real, ou seja, que não seja uma cota de um fundo imobiliário, sai perdendo nesse cenário. Mas você conta também com a valorização potencial daquele imóvel, que é um ganho adicional. Para quem é um fã de ter o bem físico, talvez seja uma alternativa, apesar de ser o dobro do valor a ser investido quando comparado com os fundos imobiliários e ações de algumas empresas. De toda forma, agora que vocês já sabem algumas estratégias para obter R$1.000 mensais de renda passiva, uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que é sempre importante a gente considerar a inflação quando se pensa em renda passiva. Por exemplo, na LCI, se eu saco integralmente os R$1.000 de renda passiva,
eu volto a ter os mesmos R$ 92.645 investidos, mas a inflação atuou em cima desse patrimônio, diminuindo o seu poder de compra. Isso já não acontece tanto no imóvel ou nos fundos imobiliários, porque a cota vai se valorizar ao longo do tempo e vai corrigir o efeito da inflação. Mas uma regra de bolso, já baseada em muitos estudos, é de que quando se tem uma carteira que está suscetível à inflação, você tem um portfólio que está suscetível à inflação, a gente deve tirar não mais do que 5% ao ano desse portfólio, ou o equivalente a aproximadamente 0,41% ao mês. Ou seja, em uma carteira integralmente de renda fixa, o correto seria retirarmos 5% ao ano, para permitir que essa carteira se recupere dos efeitos da inflação. Mesmo que a carteira renda 10% ao ano, você sacaria apenas 5% a título de renda passiva. E os outros 5% você deixaria reinvestidos para corrigir o seu poder de compra. Dessa forma, nós estamos dizendo que você teria um patrimônio perpétuo. Ou seja, enquanto você viver, ele vai te render R$1.000 de renda passiva mensalmente. Espero que tenha sido claro, muitos cálculos, muita matemática aqui envolvida, mas se não tiver ficado claro, deixa nos comentários aqui a sua pergunta que eu volto a esclarecer. Tá certo? Gostou? Você dá um like, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal e até o próximo vídeo.